Olá, muito boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou o Carl Francisco, está no ar o São Paulo Comunica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica. Ele é transmitido pela rede São Paulo Saudável a todas as unidades básicas de saúde da capital. E vamos ao assunto desta tarde, ao assunto desta segunda-feira. Precisando de uma orientação para organizar as suas contas de 2014 e não sabe como, não sabe onde encontrar? Acompanhe hoje o São Paulo Comunica, que vem com dicas de planejamento financeiro. Essas dicas podem mudar a sua vida. O diretor da Boa Vista Serviços, Fernando Cossenza, já está aqui conosco para esse nosso bate-papo, para o bate-papo da semana. Participe do programa, ligue a cobrar e faça a sua pergunta. Ligue para 9090 3129 9092. Fernando, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença hoje aqui conosco. Boa tarde, Cal. Eu que agradeço a chance de estar aqui com você hoje. E para começar a nossa entrevista, Fernando, vamos citar aqui uma pesquisa feita pela Boa Vista Serviços que diz o seguinte: 48% das pessoas acham, e esse acham aqui vem entre aspas, que a sua situação financeira melhorou em 2013. Melhorou mesmo, Fernando? Olha, Cal, de fato, 2013 foi um ano em que as pessoas continuaram sentindo as suas finanças em um processo de melhora. A renda continuou crescendo, é verdade que cresceu menos do que nos anos anteriores, mas continuou crescendo, né? O desemprego, como todos nós sabemos, continuou bastante controlado e até caindo mais um pouquinho, né? E as pessoas sentiam no dia a dia, nas suas idas ao supermercado, nas suas idas às lojas, elas se sentiram melhor do que no ano anterior. E ao responder à pesquisa, de fato, 48% das pessoas disseram que 2013, para elas, foi um ano melhor do que 2012. E evidentemente que isso ocorreu com o brasileiro em geral. As classes A, B, C, D, todos tiveram essa melhora. Exatamente. A pesquisa até separou as respostas por classes, mas esse sentimento de que o ano de 2013, para o bolso das pessoas, para a realidade delas, foi melhor do que 2012, foi generalizado em termos de renda, sim. Fernando Cossenza, você falou do aumento material, ou seja, mais dinheiro do bolso. E a administração desse dinheiro? A pesquisa captou essa situação? Se não, qual a sua análise em relação a este assunto? O brasileiro consegue administrar melhor o seu dinheiro? Olha, o brasileiro vem melhorando na sua relação com o dinheiro, sim. Na verdade, se nós considerarmos que o crédito é um fenômeno razoavelmente recente para a maioria das famílias brasileiras, é natural, então, entender que elas vêm gradualmente aprendendo a lidar melhor e melhor com o crédito. Sabemos que houve um aumento muito grande do crédito nos últimos 8, 10 anos para as famílias, especialmente o que a gente chama de classe média, a nova classe média. E essas pessoas tiveram que aprender a lidar com essa novidade que é o crédito. Cartão de crédito, cheque especial. Se nós voltarmos 10, 12 anos, nós vamos lembrar que essas modalidades de crédito não estavam à disposição da classe média, das famílias de renda média e média baixa. Mas hoje estão, e essas pessoas estão aprendendo a usar isso no dia a dia. É claro que num primeiro momento elas tiveram problemas, houve um pico da inadimplência, principalmente no ano de 2011, mas de 2011 para cá, nós notamos sim uma melhora na maturidade das pessoas com relação ao uso do crédito e também uma melhor gestão do risco de crédito por parte de quem empresta o dinheiro
né, tomando mais cuidado em evitar emprestar para aquelas pessoas que realmente estão descontroladas, estão com as finanças desequilibradas. O que é bom para a economia e é bom para as pessoas também, né? Fernando Cossenza, conosco hoje aqui, diretor da Boa Vista Serviços, falando sobre como você, que nos acompanha, pode administrar o seu dinheiro. Eu queria entrar exatamente nesse ponto sobre o trabalho desenvolvido pela Boa Vista Serviços. Eu gostaria que você falasse um pouco da empresa e exatamente que tipo de serviço ela presta à sociedade. A Boa Vista é a empresa que administra o Serviço Central de Proteção ao Crédito, o famoso SCPC. Tão temido pela população em geral, não é? Temido talvez até por uma falta de informação, né? O Serviço Central de Proteção ao Crédito, ele obviamente garante que a informação sobre a condição de crédito das pessoas seja de conhecimento do mercado. E isso, Cal, é bom, isso faz bem para todo mundo, faz bem para quem empresta e faz bem para quem faz bem para a pessoa e faz bem para as empresas. Né? Porque a pior coisa que pode acontecer num cenário, no ambiente de crédito, é falta de informação. Sim. Né? Quando não há informação, o que acontece? O risco das operações de empréstimo acaba sendo dividido entre todos. Então, você que paga suas contas direitinho, que tem a sua vida organizada, vai pedir um empréstimo, acaba pagando parte do risco daquelas pessoas que não lidam tão bem de forma não equilibrada com o dinheiro. Então, quando a informação existe, né, o mercado consegue separar, distinguir você daquelas pessoas que não lidam tão bem com o crédito. E aí isso, obviamente, permite que você tenha acesso a crédito, né, a taxas, né, de juros mais adequadas ao risco que você realmente representa. Então, o papel do Serviço Central de Proteção ao Crédito é esse, é garantir que essa informação circule que circule no mercado, né? E, por exemplo, eu estou acompanhando aí este programa, a sua fala, as informações, e tem um problema aí qualquer com uma empresa e que por alguma situação incomum não paguei o meu cartão, o meu carnê, tenho uma dívida aí no mercado. Eu busco a Boa Vista Serviços. Eu pago alguma coisa, um horário de atendimento, meios de acesso? Como isso ocorre, Fernando, por favor? Obrigado pela pergunta, ela é fundamental para esclarecer o papel do Serviço Central de Proteção ao Crédito. Primeiramente, o consumidor não paga absolutamente nada. E, inclusive, ele tem direito a acessar a informação sobre ele pela internet, de forma absolutamente gratuita, 24 horas por dia, de onde ele estiver, 7 dias por semana. Basta acessar o site www.consumidorpositivo.com.br. Vamos repetir, por favor. www.consumidorpositivo.com.br. Esse site é mantido pela Boa Vista e, entre outros serviços que podem ser acessados pelo site, há o principal deles, que é a consulta online de débitos. Você pode, pelo site, consultar o seu CPF, né, e ver se há pendências registradas no seu CPF. Até o ano passado, para ter acesso a essa informação, o consumidor precisava se dirigir pessoalmente, fisicamente, a um dos postos de atendimento. Então, nós decidimos, a Boa Vista decidiu, no ano passado, levar esse serviço para a internet em linha com a tecnologia, enfim, o momento que todos nós vivemos e a praticidade e segurança que a internet cada vez mais permite para todos nós. Então, mas qual é a importância dessa consulta, né? A importância é o consumidor, as pessoas, terem informação sobre o seu próprio CPF, porque muitas vezes o consumidor se tiver o nome negativado, já aparece ali também. Exatamente, é exatamente para isso. Né? O consumidor vai... Eu tenho o perfil da minha dívida, a empresa, valor, vencimento, quando ocorreu, tudo isso está publicado lá. A informação que aparece lá é a dívida, né? Se ela existe, ela aparece lá, dívidas vencidas e informadas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito.
o valor original dessa dívida, a data, né, original dessa dívida e os dados de contato da empresa credora. Facilita muito a vida do consumidor, não, Fernando? Facilita sim, porque é sempre bom lembrar. Ninguém gosta de dever, obviamente, mas acontece, faz parte da vida, né? A gente tem imprevistos, as pessoas têm imprevistos, e ficar devendo, e quando eu digo devendo é estar inadimplente, né? Ter uma dívida que por algum motivo não foi paga na data de vencimento. Não é crime, né, Cal? Acontece, faz parte da vida. Então é importante enfrentar essa situação de cabeça erguida, procurar o credor e fazer uma negociação, propor uma negociação. Agora, essa negociação tem que ser feita com planejamento. Né? Então, antes de mais nada, o consumidor consulta o seu CPF, né? Observa lá, verifica lá quais dívidas ele tem, né? Senta com a família, faz um plano de como eles vão conseguir fazer ajustes no orçamento para que aquele dinheiro que vai precisar ser utilizado no pagamento dessa renegociação possa sobrar, né, todos os meses, e aí procurar o credor, sentar com o credor e abrir uma negociação. Os credores são flexíveis quando você demonstra interesse, né, em resolver a situação. Quer dizer, você já está falando do chamado crédito sustentável, é isso? A Boa Vista defende muito a ideia da sustentabilidade do crédito sustentável, porque crédito é bom, né, Cal? Todo mundo quer crédito, inclusive o termo estar em crédito é ótimo, todos nós preferimos estar em crédito do que em débito. Então, o crédito é desejável, o crédito ajuda as famílias a realizar seus sonhos, a estudar seus filhos, a viver com mais conforto, a antecipar a compra da casa própria e do automóvel, e isso é bom, né? O que não é bom é usar o crédito de forma desequilibrada, usar o crédito de forma não sustentável. Perfeito. Então, o crédito sustentável é aquele crédito que me faz bem, né, e que não impede a minha capacidade de continuar tendo crédito no futuro. E aí você falou dessa facilidade que o cidadão tem na busca dessa negociação, ou se não negociação, mas da informação pela internet. E essa negociação pode ser feita diretamente pela internet, por exemplo, com a emissão de boletos diretamente a partir dessa negociação? Como funciona? Em alguns casos pode, né? Mas é importante o consumidor saber que o primeiro passo é ter todo o conhecimento sobre as dívidas existentes. E aí, em cada caso, ele vai procurar o credor, né? Em alguns casos, o credor já se antecipa e deixa pré-propostas de renegociação para o consumidor, né, no portal. Mas isso pode acontecer ou não. Então, a dica mesmo é procurar o credor, né, e, como eu disse, procurar o credor já com uma proposta. Olha, eu consigo aqui pagar R$200 por mês, R$300 por mês, eu quero pagar, eu estou disposto a pagar, já me organizei para isso. O credor, na maior parte dos casos, é flexível o suficiente para fechar esse acordo e o consumidor, então, limpa o seu nome, que é tão importante, né, para garantir que ele continue tendo crédito, mas o crédito sustentável, o crédito bom. E com a intermediação da empresa de vocês, da Boa Vista Serviços, dá para dizer mais ou menos o percentual de desconto, o mínimo e o máximo, um limite, 30%, 40%, 48%, 50%, é possível? Isso é muito difícil dizer, porque é caso a caso, depende da idade da dívida, do valor dela, mas a Boa Vista, desde 2010, realiza de forma pioneira um evento que promove a renegociação de dívidas, que é a campanha Acertando Suas Contas. Né? Inclusive, o ano passado, fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, levamos pontos de atendimento da campanha para alguns endereços do CAT, né, na Secretaria do Trabalho. E durante essa nossa experiência, em toda essa nossa experiência com a campanha Acertando Suas Contas, nós já vimos descontos de até 70% nos valores de juros e multas, né? Mas não é uma garantia que
cada consumidor, cada pessoa que esteja ouvindo, que esteja com uma dívida em aberto, vá ter exatamente esse desconto. Mas é importante acreditar, né, que uma boa renegociação pode ser feita, e isso é verdade. E o nome do cidadão, ele sai dos registros, por exemplo, registros das empresas em quanto tempo? Ou se tem um nome negativado, a normalização desta situação demora quanto tempo, em média? É possível? Sim, assim que a dívida é paga, e no caso de uma renegociação, se a renegociação for um parcelamento, vamos dizer, em 10 pagamentos mensais, assim que o primeiro pagamento é feito, né, em até 5 dias depois dessa data do pagamento, o credor já retira aquela negativação vinculado ao CPF daquela pessoa do Serviço Central de Proteção ao Crédito. Esse processo é automático, o consumidor não tem que fazer nada, né? Assim que ele quita a dívida ou paga a primeira parcela da renegociação, o próprio credor providencia a exclusão desse registro. Perfeito. Talvez eu esteja me repetindo, já nós vamos a um rápido intervalo, Fernando. Esse tipo de negociação ocorre também, por exemplo, com o setor bancário? Também? Sem dúvida. Cheque sem fundo, problema no cartão de crédito, também a negociação pode ser feita com qualquer banco do país? Sim, sim. Bancos, cartões de crédito, lojas, crediários, enfim, todas as empresas que concedem crédito no Brasil e que, no caso de inadimplência, fazem a inclusão daquela inadimplência no Serviço Central de Proteção ao Crédito, também podem ser procuradas pelo consumidor para fazer a renegociação. E logo depois do intervalo, eu gostaria que você, se possível, traçasse um perfil do inadimplente do Brasil, porque historicamente sabemos que o brasileiro gosta de pagar as suas contas, gosta de pagar, aliás, em dia as suas contas, mas com o aumento do crédito, como você disse, há mais ou menos 10, 12, 15 anos, esse número de inadimplentes aumentou bastante. Eu gostaria depois que você me traçasse o perfil deste cidadão paulistano brasileiro que tem essa dificuldade para o pagamento. Fernando Cossenza, diretor da Boa Vista Serviços, conosco nesta tarde, falando exatamente sobre como administrar melhor o seu dinheiro neste início de ano, que serve também para os 12 meses de 2014. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo,
é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Nós voltamos com o São Paulo Comunica, hoje conosco o Fernando Cossenza, ele que é diretor da Boa Vista Serviços. Estamos falando sobre como você poderá, ao longo do ano, administrar melhor o seu dinheiro. Não é? E na saída para o intervalo, pedi para o Fernando traçar um perfil do devedor brasileiro, do inadimplente. Dá para a gente definir isso, Fernando? Assim, a Boa Vista realiza pesquisas trimestrais com as pessoas inadimplentes, justamente para manter a mão no pulso desse fenômeno da inadimplência, para principalmente ajudar as pessoas e ajudar as empresas a trazer o cenário, o mercado de crédito para um equilíbrio, né, que é o que beneficia absolutamente a todos. O perfil da pessoa inadimplente, do consumidor inadimplente hoje no Brasil, são pessoas de famílias de renda mais baixa, né, que, como eu já mencionei, tiveram acesso a crédito, ao crédito 10, 12 anos. Mais recentemente, né? E, aliás, quanto mais recentemente a pessoa teve acesso a crédito pela primeira vez na vida dela, mais inadimplente, maior a chance dela se tornar inadimplente, né? Então, quer dizer, a gente realmente interpreta isso pelo lado da prática do uso do crédito. Crédito é algo que também demanda certa prática. E a gente sabe que o brasileiro, ele faz pouco planejamento financeiro, por exemplo, infelizmente. Mas quando não há crédito, quando o crédito não faz parte do orçamento da família, o que acontece no caso de um descontrole é que o dinheiro acaba, né? Mas quando tem crédito, o dinheiro acaba, a família usa crédito, usa mais do que pode, aí no mês seguinte não consegue pagar, no outro mês já tem juros, multas e tal, e acabam se descontrolando, né? Então, o perfil do inadimplente são pessoas absolutamente comuns da classe média que tiveram acesso a crédito mais recentemente, que infelizmente não estão sendo capazes de lidar com o crédito e com as finanças públicas de uma forma equilibrada. Mas como também nós já mencionamos, já há claros sinais de que a maturidade e a prática do brasileiro com o uso do crédito e a preocupação em ter planejamento, controle do seu dia a dia financeiro é algo que cada vez mais está presente nas preocupações das pessoas. Também por conta dessa preocupação, então, eu peço por gentileza, quem passou a acompanhar o nosso programa ali pela metade, como eu consigo ter acesso a um site, endereço eletrônico, para saber sobre as negociações? E eu gostaria de saber mais. A sua empresa oferece à Boa Vista Serviços, por exemplo, alguma cartilha, alguma orientação, palestras, cursos? Como é que funciona isso na orientação ou na educação do inadimplente brasileiro, Fernando? Sim, novamente o site www.consumidorpositivo.com.br, mantido pela Boa Vista, além de ser o lugar na internet onde as pessoas conseguem acessar seu CPF para ver quais são as dívidas que estão registradas em nome dela no Serviço Central de Proteção ao Crédito, esse site também oferece conteúdo de educação financeira, inclusive uma cartilha do orçamento doméstico, que pode ser baixada, né, o consumidor pode baixar, tudo gratuito, né, e que ajuda as pessoas a lidarem melhor com o crédito, lidarem melhor com o orçamento, com suas finanças pessoais. Cursos ou palestras a empresa oferece também, não? Para empresas e entes públicos, como isso funciona? Sim. Existem palestras que são feitas em ocasiões específicas, como, por exemplo, os mutirões da campanha Acertando Suas Contas, ou em casos como, por exemplo, nós já fizemos no passado, na Semana do Trabalho, na Semana do Trabalhador, em parceria com a Secretaria também, na Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, em casos assim, as palestras são feitas. Na internet existem alguns vídeos, existem algum material
que também ajuda e esse conteúdo cresce, né? A Boa Vista está sempre colocando coisa nova lá, com o intuito de levar mais informação para o consumidor, para que ele seja um consumidor positivo, né? A ideia de ser um consumidor positivo é ser um consumidor que usa, né, o crédito de forma equilibrada, sustentável e assim consegue viver com mais tranquilidade, realizando seus sonhos, sem exageros, sem desequilíbrios. Perfeito. A Boa Vista Seguros, que esteve conosco na Feira do Trabalho no ano passado, aqui no Vale do Anhangabaú, momento em que 20 mil pessoas passaram pela Feira do Trabalho. E a Boa Vista fez lá um trabalho extraordinário na educação, na orientação do cidadão. Um outro momento em que vocês estiveram conosco foi no ano passado, num serviço que a nossa secretaria tem conhecido como CAT itinerante, e também vocês tiveram uma participação extraordinária. O que mais a Boa Vista Seguros tem planejado para os próximos dias ou meses em relação a este tipo de evento? Orientação do cidadão, Fernando. Para que a informação chegue ao máximo de pessoas possível, nós estamos mesmo nos focando na internet. A internet é cada vez mais hoje um canal democrático, um canal onde quase uma grande parcela da população já tem acesso, se não em casa, no trabalho ou em serviços lan house e tudo mais. Também o crescimento da internet nos celulares, né, no crescimento do uso de celulares para acesso à internet, ou seja, nós estamos mesmo acreditando que de todos os canais disponíveis, né, o site é realmente o mais democrático, o mais importante. Então nós estamos investindo no site. Em breve nós vamos relançar esse site com uma cara ainda mais moderna, visando fazê-lo ainda mais simples e ainda mais fácil de ser usado pelo consumidor. Então, a dica é anotar mesmo esse endereço, www.consumidorpositivo.com.br, dá uma checada lá, faça o seu cadastro para realizar a consulta de CPF. Lembrando que esse cadastro existe para garantir segurança ao próprio consumidor, para evitar que uma outra pessoa consulte o seu CPF se passando por você. Então é pedido, né, que seja feito esse cadastro para garantir que só você vai ter acesso à consulta do seu CPF. Fernando, uma fala final, 30 segundos em relação a quem está nesta situação de inadimplência e quem pretende ir às compras nas próximas horas, nos próximos dias e tem ali alguma preocupação com isso. Que recado final você daria para quem nos acompanha agora, Fernando? E já antecipo aqui o nosso muito obrigado pela sua presença. A palavra-chave é planejamento. Com planejamento, quem não está inadimplente não vai ficar inadimplente, e quem está inadimplente sai dessa situação. Então a dica é: planeje-se, sente com a sua família, faça um orçamento de receita e de despesa. O que você ganha, coloca no papel quanto realmente a família tem para gastar. Lembrando que a conta tem que ser o valor líquido disponível para gastar. Depois, quanto a família gasta por mês, começando pelas despesas fixas, também prevendo as despesas variáveis. Faça uma projeção disso para os próximos 3, 6, 9, talvez para o ano inteiro. Quanto mais planejamento, menor a chance de você se descontrolar. E lembrar que, nos últimos anos, o crédito chegou para a classe média, como nós já falamos, e foi muito usado para o consumo, né? O que é ótimo, é bom. As pessoas compraram eletrodomésticos, as pessoas compraram roupas, e de fato isso é muito bom. Agora, vamos lembrar que prosperidade, sucesso financeiro não é só consumo, mas é também poupança. Então, planejamento, né, e poupança devem ser as palavras-chave para uma boa gestão das finanças pessoais do brasileiro em 2014. Calma. Muito bom. Fernando Cossenza, diretor da Boa Vista Serviços, conosco nesta tarde, dando essas orientações importantes para você que está inadimplente ou para você que pretende ir às compras nos próximos dias. Até a próxima. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Cal.
Agora vamos com mais informações importantes para você, agora do CAT, o Centro de Apoio ao Trabalho, com Andréia Garbim. Andréia, boa tarde. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Cal. Esta semana, o CAT está com mais de 8.000 vagas de emprego. As funções que mais ofertam vagas são atendente de lanchonete, com 1.681 oportunidades. Auxiliar de limpeza, temos 1.196 chances. Para se candidatar às vagas, compareça pessoalmente a um CAT com RG, CPF, carteira de trabalho e PIS. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Na coluna São Paulo Variedades, até 23 de fevereiro, a exposição Cazuza Mostra Sua Cara, no Museu da Língua Portuguesa, Praça da Luz, sem número, no centro. É com você, Cal. Obrigado, Andréia. Ficamos por aqui. São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde e até a próxima semana.